Imagina, tipo, uma entidade ancestral, uma coisa completamente imortal, que consegue distorcer a realidade e se infiltrar nas mais altas esferas do poder global. E que espalha destruição por onde passa, né? Exato, um rastro de destruição absoluta. Mas que, ao mesmo tempo, o cérebro dele simplesmente entra em colapso e desliga se ouvir a palavra nuggets. Nossa, sim. É de um absurdo que a gente até perde o ar. Pois é. Hoje a gente está abrindo um arquivo que é altamente confidencial, é muito perturbador e que desafia qualquer lógica. Para quem pediu essa imersão profunda, o recado que veio junto com o material foi super claro. Super claro e um pouco assustador, pra ser sincera. Muito. A gente recebeu anonimamente um documento, um PDF, chamado baco_files.pdf. E o remetente exigiu que a gente olhasse para isso não como uma ficção, sabe? Aham, não é uma daquelas historinhas de terror de internet. Definitivamente não. É para se tratado como um dossiê literal sobre uma ameaça real e que está acontecendo agora. Exatamente. E olha, é vital a gente estabelecer o tom dessa nossa análise desde o primeiro segundo. Com certeza. A nossa função aqui não é questionar de onde veio esse documento ou debater se quem escreveu bate bem da cabeça. O nosso trabalho é só dissecar o que essa montanha de dados revela pra gente. Certo, vamos desempacotar isso. Bora. O texto descreve essa criatura, ou, tipo, essa força da natureza que se chama Baco. E o que deixa essa leitura tão pesada é que ela vai do cosmicamente aterrorizante direto pro escatológico em questão de parágrafos. É uma montanha russa, cara. Total. A gente está tratando essas informações com absoluta seriedade porque, se o que está escrito aqui for um reflexo de como o caos opera de verdade no nosso mundo, a gente precisa entender como isso funciona. A nossa missão hoje é tentar traçar o perfil psicológico desse ser, o histórico de atrocidade dele e, claro, o impacto sistêmico. Mas assim, o que me impressionou logo de cara é que a gente precisa entender a biologia dessa criatura primeiro. Sim, as peculiaridades bizarras. E são muito bizarras. O dossiê deixa bem claro que o Baco é algo antigo, uma presença que se arrasta por milênios e que sobreviveu se adaptando ao mundo moderno de um jeito muito peculiar. Peculiar é até apelido. Quando eu digo peculiar, eu estou falando da dieta dele. O documento diz que ele é um autêntico sommelier de sabonetes. O que, parando para pensar, é um detalhe fascinante de se analisar. A princípio, soa até meio inofensivo, sabe? Parece só esquisito. Pois é, o texto relata que ele consome sabonetes compulsivamente. E, tipo, não importa se é novo, recém-tirado da caixa, ou aquele sabonete já usado, cheio de espuma e sujeira de outras pessoas. Credo. E ele tem um sabor favorito, né? Sim, a preferência absoluta dele é por sabonete sabor morango. E a reação biológica do corpo dele quando come isso é começar a soltar bolhas de sabão pela boca enquanto fala. E olha, pelo que parece, ele fala muito, Fala o tempo todo. mas nunca com qualquer traço de civilidade. O dossiê é muito categórico nisso. Ele afirma que o Baco é o ser mais deselegante de toda a existência. Ele tem tipo uma incapacidade crônica de manter o decoro, sabe? Aham, ele não consegue fechar uma frase normal. Nenhuma. Ele não consegue formular frases sem falar palavras proibidas, xingando todo mundo ao redor sem parar. É quase um tique verbal incontrolável. Se a gente olhar de perto, essa falta de elegância toda e essa dieta completamente absurda não são só traços de personalidade. Não. Não, são indicadores de uma mente que simplesmente rejeita o contrato social na forma mais básica possível. Ele não tá nem aí para se misturar de um jeito civilizado. Entendi. Mas o que realmente expõe o que essa criatura é de verdade é o que acontece quando o sistema dele dá pau. Exato. E aqui é onde fica realmente interessante a parada. O arquivo detalha um glitch, tipo uma falha bizarra no cérebro dele. A história da palavra... Sim. Aparentemente, se alguém falar a palavra nergets, que é só um jeito muito errado e de propósito de falar nuggets, a mente do Baeco desliga. Ele trava totalmente. É como se lhe desse tela azul. Tela azul. Ele perde a capacidade de processar. Quando eu li isso, cara, me veio uma imagem muito clara na cabeça. É como se a gente estivesse olhando para um vírus de computador absolutamente antigo, sabe? Um código malicioso. Isso. Um código que vem sofrendo mutações há milhares de anos. E para conseguir lidar com o peso de ser imortal, ele foi absorvendo essas coisas muito aleatórias.
comer sabonete, travar com palavra inventada. É tipo uma falha de software rodando num hardware ancestral. Essa analogia é perfeita, sério. E é crucial a gente entender o porquê disso. Esses traços que parecem infantis ou até engraçados não diminuem o perigo dele. Muito pelo contrário, né? Exatamente, muito pelo contrário. Eles mostram uma consciência que funciona num vácuo total de lógica humana. Pensa comigo, se você tem um predador que segue regras de sobrevivência, você pode prever o que ele vai fazer. Você negocia com ele. Isso dá pra negociar. Mas como é que você prevê os passos de um bicho que mastiga sabão e entra em coma porque alguém pronunciou nuggets errado? O absurdo esconde o quão letal ele é. E essa letalidade, essa mente caótica, sangra para o mundo real de um jeito muito cruel. Deixando a parte da biologia um pouco de lado, o documento leva a gente para a metodologia de destruição dele no dia a dia. Que é assustadora pela mesquinhez. Nossa, demais. Não é a escala da coisa que choca no início, é o quão mesquinho ele é. Tem o caso que o arquivo chama de A Saga do Gordão do Esmaga. Um relato que, olha, ilustra perfeitamente o que é crueldade de graça. A gente está falando de um homem que passou décadas da vida dele investindo todo o tempo e dinheiro para construir a casa dos sonhos. A casa perfeita. O projeto de uma vida inteira de suor e esforço. E aí o Baco decide intervir. Do nada. Do nada. O documento diz que o Baco usou magia negra para invocar um dragão preto gigantesco. E o único propósito desse dragão era varrer a casa do mapa. A estrutura inteira virou pó, cara. Mas o pior não é nem o dragão. Não é. Sem separar a leitura, foi a postura do Baco. Ele ficou lá, de pé, assistindo a casa ser obliterada, rindo de forma histérica e falando repetidamente a frase só pra rir. Só pra rir. É doentio. E o gordão do Esmaga jura vingança até hoje. Mas assim, eu li isso e pensei, qual é o grande plano dele? Um vilão normal destruiria a casa para roubar o terreno ou um tesouro, sabe? Teria um motivo. Sim, fazer isso só pra rir parece coisa de uma criança muito sádica que ganhou o poder de Deus. Não é um gênio do mal tramando as coisas. É um ataque de birra onipotente. E é bem por isso que ele é tão perigoso. O que é fascinante de observar aqui é o conceito de entropia absoluta. Entropia? Isso. A entropia não tem agenda política. Ela só desfaz a ordem natural. O Baco não queria o terreno do cara, ele queria destruir o que aquela casa representava para ele. A esperança, a dedicação. Ele faz isso só pra rir, porque ele está ativamente corroendo a nossa realidade. E essa corrosão do sentido vai ficando cada vez mais repulsiva, né? O dossiê fala que, num certo momento, o Baco ficou entediado com explosões e resolveu aprender magias de água. Magia da água. A gente pensaria em coisas grandiosas, tipo tsunamis. Pois é, controlar marés. Mas não, ele usou poder para transformar pessoas normais na rua em peixes. E para quê? O arquivo é explícito aqui. Ele transformava as pessoas, urinava nelas e depois o texto diz que ele ia montar no peixe mijado. É revoltante. E ele ficou repetindo esse ciclo de tortura por semanas, desenvolveu um fetiche grotesco só na base de humilhar os outros. Notem como o foco dele é sempre aniquilar a dignidade da vítima. Não tem absolutamente nenhuma vantagem tática em virar alguém num peixe para fazer isso. A intenção é só degradar. E esse padrão se repete até nas coisas mais normais do dia a dia. Tipo o trânsito? Tipo trânsito. O documento afirma que ele é um perigo no volante. A única regra que o Baco tem quando dirige um carro é acelerar no máximo que der e tentar, de propósito, atropelar o maior número de pedestres possível. E bater nos outros motoristas também, né? Exato. O resultado sempre é um rastro de carro capotado e gente morta. Eles até criaram um ditado nesse submundo, que é Baco no asfalto, perigo lá no alto. É bizarro. E reforça bem o que você falou. Ele não segue convenção de segurança nenhuma, não tem propósito, é só o caos injetado na nossa rotina. É o caos pelo caos. Agora, é aqui que a nossa imersão profunda toma uma proporção vertiginosa. Porque dessa escala menor de explodir casa e bater carro, o arquivo joga a gente para o impacto sistêmico do Baco. A parte geopolítica. Isso. Mas olha, antes da gente detalhar isso, a gente precisa fazer um aviso muito importante para quem está ouvindo a gente. O dossiê cita nominalmente que essa criatura se envolveu com instituições políticas e figuras públicas reais do nosso mundo. E é crucial deixar claro que a gente está apenas
apenas lendo o arquivo. Perfeito. A nossa equipe não apoia, não condena e mantém total neutralidade sobre qualquer instituição que a gente for citar agora. O nosso trabalho é pura e simplesmente relatar o que está escrito no PDF do Baco, tá, gente? A gente não toma partido de forma alguma. É uma distinção essencial. A nossa lente aqui está focada em como essa entidade se infiltra nos lugares. Não importa qual bandeira política o arquivo diga que ele tocou. Com essa regra posta na mesa, vamos lá. O que o arquivo diz é perturbador. Ele afirma que o Baco declarou apoio formal ao PT e, ao mesmo tempo, fechou laços operacionais com o STF. As mais altas instâncias. Sim. E lá de dentro, usando essa influência, o documento fala que ele começou a censurar as conversas e mensagens dos próprios amigos. Mas, como ele é muito instável, ele não consegue manter o disfarce. Sempre que ele ganha algum poder de verdade, ele causa um desastre estrutural. A situação deve ter saído de controle rápido. Saiu. Os próprios aliados dele tiveram que intervir com medidas muito drásticas. Eles baniram o Baco de assumir qualquer tipo de autoridade de novo. É aquela fábula do sapo e do escorpião. Ele simplesmente não consegue não picar, mesmo que isso afunde ele mesmo. E essa incapacidade de manter laços aparece também na violência institucional. Verdade. O arquivo conta umas interações absurdas dele com a polícia. Ele rotineiramente saca a arma e atira em policiais que estão só fazendo patrulha normal na rua. E o pior, num cinismo total, ele grita que não está armado enquanto aperta o gatilho. É uma provocação sádica. E quando a polícia, obviamente, revida e ele leva um tiro, o documento diz que ele usa magias profanas para fechar as próprias feridas na hora e continuar atirando. É um pesadelo. E essa violência toda não poupa nem quem está do lado dele. O dossiê lista tentativas de homicídio contra os próprios amigos dele, cara. Os amigos íntimos? Sim. Ele costuma atirar várias vezes contra duas pessoas em específico. O Felipe, que o arquivo descreve como um asiático foda, e o Cláudio, que é um senhor idoso judeu. E a motivação é sempre aquela coisa rasa, né? Exato, não tem traição nenhuma. É inveja pura, ele odeia o Felipe porque ele é mais inteligente e odeia o Cláudio porque ele tem mais dinheiro. É um ressentimento raso, mas que faz ele tentar matar os caras. Essa superficialidade é o que deixa o envolvimento dele em larga escala tão aterrorizante. Porque o arquivo não para por aí. Ele conecta o Baco direto com o terrorismo global. É a parte que gela a espinha. Sim. O texto diz que ele integra ativamente o Hamas hoje em dia. E há razão para isso. Ele tem um amor visceral por explosões e por ver o sofrimento dos outros. O dossiê chega a detalhar que ele tem uma fome química de ver cenas de gore ao vivo. Sangue, mutilações pesadas, tripas. E de acordo com o dossiê, foi essa mesma fome por coisas grotescas que fez ele entrar nos bastidores da indústria do entretenimento. O arquivo descreve o Baco como um amigo íntimo de gente como o rapper P. Diddy e aquele financista, o Jeffrey Epstein. Os acusados daqueles casos horríveis. Eles mesmos. O arquivo diz que ele era figurinha carimbada nas festas deles, ficava totalmente bêbado e participava de atrocidades e abusos que a gente nem consegue descrever aqui. Então, peraí, eu preciso pausar e perguntar. Fala. Como que isso é sequer possível? Tipo, como que um bicho que passa semanas urinando em gente transformada em peixe e que trava porque alguém falou nugget, consegue operar no terrorismo internacional, no judiciário e em festas de bilionários ao mesmo tempo? Ele é um gênio da manipulação ou ele é só um peão útil para essa galera? Olha, essa é a charada do $1 milhão do arquivo. E se a gente conectar tudo isso, a resposta é o nosso maior insight da análise de hoje. O Baco não é um estrategista. Ele não tem um plano mestre. Zero plano. Ele não orquestra o terrorismo nem monta esquemas de chantagem. Ele é um parasita. Pensa nele como se fosse um fungo da nossa podridão moral. Ele não inventa a corrupção do zero, ele fareja onde o abuso, a impunidade e o caos já estão crescendo e aí ele se infiltra. Ah, entendi. A energia negativa desses lugares atrai ele como um ímã. Ele não é o arquiteto de todo o mal. Ele é a forma física da sujeira que a gente mesmo construiu. Ele só entra no sistema para acelerar a queda de tudo. Caramba, isso muda tudo, né? Ele não tá jogando xadrez. Ele é só a peça mais destrutiva do tabuleiro que sai andando sozinha para os lugares mais sujos. É brutal de se pensar. E pra gente entender bem a profundidade dessa sujeira toda, a nossa imersão agora precisa entrar na parte mais íntima e sério, bizarra do arquivo. A vida pessoal dele. Se dá para chamar assim,
Porque se as ações públicas dele são esse horror, os fetiches dele no privado são um abismo. Começando pelo relacionamento super abusivo que ele tem com uma entidade chamada Volibear. Nossa, essa dinâmica mostra como os valores na cabeça dele são todos invertidos. O documento diz que o Bakou viaja até umas regiões geladas e totalmente inóspitas, com um objetivo só: lutar contra esse Volibear, que é tipo um urso humanoide. Mas ele não vai pra ganhar a Luca, né? De jeito nenhum. Ele não luta por território, ele entra na briga já com a intenção de perder. Ele tem um fetiche masoquista pesadíssimo de apanhar do urso até desmaiar. E por quê? Porque ele quer ser molestado pelo urso enquanto tá lá desacordado no chão. É a busca ativa por ser humilhado. E pior que a fixação do Bakou não tem barreira nenhuma de dimensão ou de lógica. O dossiê narra uma parte sobre a Jury Hopps. Sabe aquela coelha do filme Zootopia? Sim, a animação infantil. Isso. A obsessão dele por essa coelha de desenho foi tão longe que, no começo, ele começou a fazer coisas horríveis com coelhos reais na natureza. Mas aí a loucura escalou. Ele usou magia negra, cruzou de alguma forma com uma cabra e rasgou o tecido da nossa realidade para trazer uma Judy Hopps de verdade para o nosso mundo. E o desfecho desse ritual é a prova de que o caos só chama mais caos. Porque assim que ele traz a coelha pra cá, ela é sequestrada na hora. Pelo arqui-inimigo dele. Isso, uma entidade que o texto chama de Moloch, o deus do estupro. Ele intercepta a coelha e leva ela embora. Mas o detalhe que expõe no nível de loucura dessa história toda é o porquê do sequestro. O Moloch não tá nem aí pra coelha recém-criada. Não tá. O dossiê fala com todas as letras que o Moloch fez o sequestro por um motivo apenas. Ele queria pegar e eu tô lendo aqui, o peidante do Baco. Eu mal consigo acreditar que eu tô lendo isso e repetindo em voz alta aqui no programa. É muito absurdo. É um desconforto que desorienta a gente. Totalmente sem sentido. E os relacionamentos dele, cara, vão até pra fora da Terra. O documento diz que ele viajou para outros planetas querendo roubar as coisas de lá, mas acabou se apaixonando. Ele teve relações sérias e participou de orgias com gigantes da floresta nativos de lá. Gigantes da floresta alienígenas. Sim, mas sabe como é? A estabilidade entediava ele. Ele largou os gigantes lá e voltou para o nosso mundo, prometendo que só ia retornar para eles quando, abre aspas, tudo estiver em chamas. O que prova que nem o amor interplanetário segura a vontade dele de destruir as coisas. E essa falta de limite transborda até para objetos inanimados. A parte dos carros. O arquivo aponta que, aparentemente influenciado pelos filmes do Bumblebee, a mente dele cruzou outra fronteira. Ele começou a ter relações sexuais com veículos automotores. Carros de verdade. Sim. E o registro mais chocante disso é que ele conseguiu engravidar um Renault Kwid. Um Kwid? Um Renault Kwid. Contrariando qualquer lei da biologia ou da física. E agora tem um descendente vagando por aí que é metade material orgânico e metade carro. Para tentar colocar um rótulo na total falta de filtro dele, o arquivo classifica ele como um furry, mas sem nenhuma restrição. Ele não liga para espécie, material ou gênero. Ele gosta de mulher peluda, com escama, pena e, olha, o arquivo ressalta que ele prefere muito se elas estiverem bem suadas e fedendo. Ele gosta do mau cheiro. Gosta. E se atrai por homens também. E, bom, como a gente viu, se atrai por escapamento de carro. Tudo é consumido. Mas, de forma até poética, no meio desse oceano de loucura nojenta, o documento introduz a figura do Kleber. O contraponto da história. O Kleber é descrito no dossiê como um palhaço que está sempre sorrindo. Mas ele tem 1000 dentes muito afiados e pontudos na boca, exibindo um sorriso bem macabro. Qualquer pessoa fugiria correndo dele. Com certeza. Mas o arquivo é muito enfático. Em todos esses milênios que o Baco existe, o Kleber é a única figura que tenta genuinamente, do fundo do coração, ajudar o Baco a melhorar e a se curar dessa mente fraturada. Quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi tipo um antivírus de computador. O Kleber é um antivírus do universo. Ele tem uma interface super assustadora, cheia de alertas piscando, aqueles 1000 bits pontudos, mas ele tá lá, rodando e tentando limpar o sistema. É uma ótima visão. Só que o Baku é aquele usuário que recebe a notificação todo santo dia e clica no ignorar. Ele rejeita qualquer ajuda ativamente. Ele escolhe deixar o vírus destruir a máquina porque ele gosta de ver a tela quebrando, sabe? É uma tragédia.
A personificação do caos tem a chance de se redimir, trazida por um palhaço bizarro, mas escolhe a ruína. Essa recusa sistemática que torna o Baku tão perigoso. Ele não é vítima de um instinto cego, ele escolhe estar na lama. Essa obsessão em apanhar até desmaiar, em brigar quando não pode ganhar e em rejeitar o Kleber prova que ele prefere reinar na dor do que melhorar. O Kleber vai continuar tentando para sempre, mas a entropia sempre escolhe destruir. O que traz a gente para o nosso ponto final dessa jornada de hoje. Olha, revisando tudo que o arquivo Baku_Files forçou a gente encarar hoje, a conclusão pesa. Pesa muito. Se a gente tratar isso com a seriedade que pediram, fica claro que o banco não é um monstro debaixo da cama ou um folclore. Ele é a presença inegável da podridão. Um cara que está confortável tanto mijando nos outros na rua, quanto jantando com a elite mundial. E isso deixa a gente com um pensamento para levar para o travesseiro. A gente passou a análise inteira falando de como o banco se molda ao nosso mundo. Ele usa nossa política, nossos carros, nossas festas para espalhar sujeira. Exato, ele usa o que está aí. Mas e se a gente estiver lendo a equação de trás para frente? Pensa bem. A nossa atração por tragédia e fofoca bizarra, nossa tolerância para violência no trânsito, as festas absurdas das elites que a gente finge que não vê, e essa polarização que destrói a vida das pessoas em segundos. Onde você está querendo chegar com isso? E se o mundo moderno, no fundo, no seu desejo de ver espetáculo e de consumir degradação, não estiver se moldando lentamente à imagem do Baku? E se a gente aqui estiver facilitando o trabalho dele, abraçando o caos sem perceber, até que a entropia vire o novo normal para todo mundo?